O que foi, Mozart? Você é o primeiro a quebrar Não, mas essa eu regra. Botei logo. Eu deixo o meu áudio desligado. Eu concordo, democracia. Democracia mesmo. Tá aí. Eu voto por desligar o microfone. Ganhamos, André. Fechou, pô. Tá fechado. Excelente, Mozart. Muito bem. Pessoal, Rabino, estamos gravando. Já vou agora aqui, acho que eu já silenciei todo mundo, menos eu, você e o Mozart. Estamos também ao vivo no Facebook, então manda um beijo para todo mundo aí que está no Facebook, manda um beijo para minha mãe também, que ela está assistindo a gente. Tô com saudade dela. E lembrando como é que funciona o nosso esquema, pessoal. Todo mundo aqui está silenciado, não só vocês estão silenciados, como eu travei o microfone de todo mundo, vocês não vão conseguir liberar. Se quiserem mandar perguntas, mandem para mim. Tá bom? Aí, viu, Bruno? Você mexeu com a pessoa errada, Bruno. Foi mexer com o André, agora nunca mais a gente vai poder falar aqui. Nunca mais vai falar. Quer perguntar? Manda para mim que a gente organiza tudo no final para o Rabino não perder o raciocínio. Manda por e-mail a pergunta, vai ser analisada e em uma semana te responde. Tem que assinar em 3 vias autenticadas no cartório. Tá bom, pessoal? Então, Rabino, faz teu nome. Ok, beleza. Vamos começar. Pessoal, hoje um assunto muito interessante também, importante. A gente vai começar a entrar agora no assunto de casamento, como é que seria a vida também de casal, e vamos ver se a gente consegue também chegar a falar um pouquinho também sobre o divórcio. São assuntos muito importantes para a gente conseguir ver as coisas da forma correta. Casamento, para começar, a gente tem que olhar como uma grande, grande alegria, uma grande brachá que Deus dá para a gente. Como a gente comentou na aula passada, é o momento que a gente se completa e a gente chega no nível do que seria um ser humano. O ser humano no ponto de não viver de uma forma egoísta e sim saber se dar, saber ter um convívio junto com uma outra pessoa, saber abrir mão. É quando a pessoa realmente ela se forma como objetivo, como um ser humano. E por isso na brachá do casamento a gente falou que tem a brachá Yotzer Adam, que Deus cria o homem. A gente só vira o ser humano mesmo no momento do casamento quando a gente sabe se dar de forma completa. Falamos também que tem uma ideia errada das pessoas verem o casamento como sendo uma prisão. Isso é quando a pessoa tem uma ideia de que ele está em uma vida talvez toda desregrada, com várias pessoas, agora vai ter que se focar para uma pessoa, coitado dela. Mas a nossa ideia não é essa. A nossa ideia é a gente sair não de 10 para 1, e sim de 0 para 1. Agora é o momento especial da gente estar com a pessoa que a gente ama. Então vamos agora começar a desenvolver um pouco esse assunto. Primeiro, eu quero começar a falar um pouco sobre o que acontece no momento do casamento. Se a gente vai estudar o que tem na Kabbalah, são coisas muito fortes. Fala que no momento do casamento, tanto o noivo quanto a noiva são perdoados de todos os pecados. Eles são considerados como o rei e a rainha. Gerações passadas de pessoas que não estão mais conosco estão presentes no casamento da pessoa. E é muito forte, que é o momento onde começa a união de verdade de duas almas. No Gan Eden, a gente falou que era uma alma só no plano espiritual. Quando vem para o plano material, a alma ela se separa e voltam a se conectar no momento do casamento. Mais específico, no momento do casamento, as almas começam a se unir e se unem de forma total na primeira relação do casal pós-casamento. Vamos agora rapidamente falar um pouco sobre o que acontece no momento do casamento, qual é o ritual, como é que funciona exatamente, para a gente poder começar a desenvolver o assunto. Primeiramente tem a Ketubá. Ketubá é o documento do casamento onde tem todas as obrigações do noivo em relação à noiva. Quando chega na entrada da Rupá, a Rupá, aquela estrutura onde é feito o casamento, tem um simbolismo ligado com uma casa onde eles vão morar.
E lembra também a tenda de Avraham Avinu, que era uma tenda aberta de todos os lados, onde a ideia é ser um lar com santidade, com bondade, onde a gente está sempre aberto a fazer o bem e ajudar todas as pessoas que precisam. Da mesma forma que Avraham, ele recebia todas as visitas que chegavam no deserto. A ideia é que a gente está construindo um lar não egoísta, e sim um lar onde a gente está querendo sempre fazer o bem, ter valores muito fortes dentro da gente. Quando chega no momento que o noivo ele entra na Rupá, quando eles estão embaixo da Rupá, as portas dos céus se abrem. É um momento especial de rezar e pedir por tudo que eles gostariam para a vida deles, pelos amigos, por pessoas que têm necessidade. É muito comum as pessoas escreverem um papel e deixar para o noivo ou para a noiva para rezarem dentro da Rupá por alguma coisa que seja importante. O noivo começa cobrindo a noiva com o véu. Isso faz parte do casamento. Não é um véu, como a gente falou, do nada ortodoxo, que é um véu totalmente fechado, que não vê nada. É um véu totalmente transparente. E a ideia de cobrir é mostrar um amor verdadeiro, o amor interno pelo que a pessoa é, e não simplesmente um amor físico ou material pelo externo. É mostrar, seria basicamente cobrir mostrando eu amo você pelo seu interior, pelo que você é de verdade, pela mulher que eu pude conhecer. Logo em seguida tem as 7 voltas. As 7 voltas também têm ideias muito bonitas. A ideia das 7 voltas, o simples, isso vem lembrar quando a gente entrou na terra de Israel, 7 voltas que a gente deu ao redor da terra de Israel, da primeira cidade de Jericó, e as muralhas caem. Assim também, num casamento, depois das 7 voltas, a mulher tem uma força especial de fazer com que as muralhas caiam e os dois passam a ser um só. Tem a ideia também do homem que está no centro. Qualquer lugar que ele vai olhar, para qualquer lado, ele só vai ter olhos para a sua esposa. Ela está de todos os lados. Ideia bonita. A mulher mostra também que o homem está no centro da vida dela. E logo em seguida começa a cerimônia, o noivado com a entrega da aliança, onde quando tem a entrega da aliança, os dois já são considerados como casados. Momento muito especial. E se costuma colocar a aliança no dedo indicador direito, porque é fácil de visualizar, não tem outros dedos na frente, para que os testemunhas e todos possam ver a entrega da aliança. Leitura da Ketubá, se faz a leitura do documento do casamento no momento da cerimônia. Se falam palavras também bonitas. No final tem mais 7 bênçãos especiais e a quebra do copo. Aqui tem uma ideia também contra o mal olhado. Muitas pessoas, quando olham no casamento, gostariam de talvez também estar nessa situação. E gostariam também de estar casando. Isso poderia causar um certo mal olhado. 7 brachot, a brachá, a bênção de Hashem, é o que afasta qualquer tipo de energia negativa. 7 é o número completo pela Kabbalah. Junto com a quebra do copo, que é a lembrança do nosso templo de Jerusalém, mas que também afasta qualquer tipo de força negativa. Momento muito, muito especial. E quando acaba a Rupá, eu estou resumindo bastante, que eu quero focar mais na vida do casamento, mas quando acaba a Rupá tem ainda o Heder Ihud, um quarto especial onde os noivos vão estar juntos. Um momento romântico dos noivos, onde eles podem também fazer uma refeição. Tem muitas vezes que eles estão até de jejum. Tem gente que costuma jejuar no dia anterior ao casamento. Nesse momento eles comem. E o principal é entender que no casamento todo mundo vai querer dar mazal tov, parabéns, e abraçar os noivos e tirar foto. Que agora é um momento que eles podem estar um pouco juntos. Muita coisa bonita para falar sobre a cerimônia em si. Mas hoje eu queria focar um pouco mais no casamento. Na vida de casal, como a gente pode ter uma vida, um relacionamento saudável, intenso, verdadeiro, tranquilo, com um amor muito forte no coração. E quais são os grandes problemas que a gente tem na sociedade que a gente vive.
E eu quero entrar também a falar um pouco sobre as estatísticas e a situação triste que a gente vive relacionada com a traição. Muitas dicas e ideias de como a gente pode ter um relacionamento verdadeiro. E esse é o principal foco que eu queria começar a falar com vocês hoje. Então vamos começar. A partir do casamento, eu diria que uma das grandes mudanças que tem é que a partir de agora a gente está num momento de mitzvah. Os dois estarem juntos, a própria relação sexual do casal, tudo virou uma coisa especial, uma mitzvah, uma conexão com Deus, uma coisa muito especial. O que antes do casamento talvez era uma coisa que não era correta aos olhos de Deus e da Torá, de repente virou uma das maiores mitzvot que existem. O casamento é muito especial, é o que traz a santidade para o relacionamento. E um dos itens que eu diria, e que a gente vai ver também, que é o segredo da felicidade do casamento, está ligado com a renovação do casamento e do mikveh. Como funciona? As estatísticas mostram que a maior parte de traição que acontece está associado a um tédio na relação, onde virou uma rotina, onde começam a brigar por besteira, qualquer coisinha um já se estressa com o outro, a relação sexual do casal já começa a não ter a mesma frequência que era no início do casamento. E aí é o momento que acaba começando a ter problemas. Brigas constantes, a pessoa não está satisfeita, de repente começa a buscar coisas fora. E a Torá, Deus não precisa das mitzvot. As mitzvot que ele ordenou é para a nossa felicidade. Ele fala uma ideia incrível. Vamos causar uma saudade e uma renovação do casamento a cada mês. Viver com uma intensidade muito grande. Vai ter realmente um período do mês que o casal não vai poder ter o contato físico, a relação sexual, vão estar um pouco distantes fisicamente, mas próximos verbalmente. Vai causar uma saudade, uma vontade de eles estarem juntos. E quando chega no momento especial do mikveh, é uma intensidade, é uma vontade, é um desejo, é uma intensidade muito forte no relacionamento que vai se renovando. Eu vou falar para vocês alguns casos e algumas histórias de problemas de casamentos e etc. E a gente vai começar a ver muitas vezes que o problema foi causado simplesmente por uma rotina excessiva e falta de intensidade. Mas vamos começar, talvez, com um assunto mais pesado, e a gente vai depois chegar para as coisas mais normais e importantes da gente trabalhar num relacionamento. O assunto mais pesado é a traição. E que, infelizmente, virou uma coisa comum e frequente. Infelizmente, quando a gente começa a ver as pessoas e ver as estatísticas, parece que é normal. E muitas pessoas já não têm mais nem a vergonha de fazer isso. Para os amigos, falam talvez com um sorriso no rosto. Pela Torá, a traição é considerado como assassinato. A gente está matando a pessoa. A pessoa que a gente ama. A pessoa que está junto com a gente a vida, que a gente está, os pais dos mesmos filhos. De repente a pessoa recebe uma facada de saber que a pessoa está com outro. Um dos casos, talvez mais fortes, loucura relacionado com isso que eu peguei, foi um caso de um casal que estava brigando, veio aqui na minha casa. O marido estava voltando simplesmente da delegacia. O que ele foi fazer na delegacia? Foi fazer um boletim de ocorrências contra a esposa. Por quê? A esposa deu um tapa na cara dele. Agressão física, crime. E por que ela fez isso? Porque ela descobriu que ele estava traindo ela.
Pessoal, o que é crime aqui? Lei do Brasil. Agressão física é crime. Traição é crime? Não. Quem está errado aqui? É ela? Pessoal, o que dói mais? Um tapa na cara ou você saber que a pessoa que você ama está te traindo? E de repente a gente tem uma troca de valores absurda onde a gente vive. Conversei já com maridos e tal, que vem como se fosse, qual é o problema e tal. Como? É uma das coisas mais graves que existe na Torá. Está dentro dos 10 mandamentos. E vamos começar a entender a visão da Torá sobre isso. A primeira coisa é muito difícil, na verdade nem deve continuar junto após uma traição. A pessoa perdeu o principal item de um relacionamento, que é a confiança. Pessoal, o certo num relacionamento, num casamento, é ser uma coisa tão forte, tão verdadeira, que a pessoa tem uma conta só, a conta em conjunto. Eu confio 100% da minha esposa, ela confia 100% em mim. Por que separar? Contar para vocês um caso de uma mulher que ela foi bastante complicado. Ela estava traindo o marido. E o marido, por acaso, saiu para o trabalho, esqueceu uma coisa em casa e voltou para casa. Quando ele voltou para casa, caso real, tá, pessoal? O cara veio falar comigo. Quando ele voltou para casa, ele pegou o computador da esposa que estava aberto e viu como ela estava traindo ele. E não só ela estava traindo ele, viu a troca de mensagens, viu inclusive que ela levou o filho deles para conhecer o amante. Situação muito, muito pesada. Ele ficou muito mal. Deu uma mega briga, perdoa, não perdoa, desculpa, não desculpa, volta, não volta. No final das contas, ele resolveu voltar, perdoar. Eu posso falar para vocês, a vida deles virou um inferno. Ela chorava e pedia desculpa e falava que nunca mais ia fazer. Mas será? E a confiança virou total? E de repente, quando ele ligava para ela, ela tinha que atender imediatamente, porque se ela não atendesse, aonde você estava? Por que você não atendeu antes? Imagina viver a vida dessa forma. E ela está no meio de alguma coisa importante, alguma reunião, não, mas eu preciso atender meu marido, porque senão ele vai achar. Como vai viver dessa forma? Pessoal, eles tiveram mais um filho. Ele estava subindo no elevador do prédio com o filho, e chegou um vizinho e falou, e a cara da mãe? Para quê? É a cara da mãe e não é a cara do pai? Uma briga violenta em casa e só sossegou depois de teste de DNA para verificar que o filho realmente é dele. E aí, pessoal, dá para viver assim? Muito, muito difícil. Uma mulher, também foi um caso bastante pesado. Eu vou contando durante a aula algumas histórias, porque eu acho que é importante para a gente entender bem como funciona. Mas peguei um caso bastante desagradável de uma mulher que ela me liga. A mulher não era judia. E ela veio falar comigo que ela precisava de uma ajuda minha. Eu perguntei por quê, o que aconteceu? E ela falou que o marido dela estava traindo ela com uma aluna nossa, uma menina que eu dava aula também. E ela falava, por favor, me ajuda a separar ela do meu marido.
Olha que loucura, pessoal. Muito difícil. A pessoa começa a correr atrás, mesmo depois do marido ir contra, estar com outra pessoa. E são vários e vários casos assim. Da pessoa começar a correr atrás, da pessoa, conheço casos que a pessoa contratou um detetive para ficar seguindo o marido. E encontrava uma coisa atrás da outra, mas continuava junto. É realmente muito, muito complicado. E a gente precisa entender que é importante a gente também se valorizar e entender que a traição é uma facada muito grande. É considerado como se eu estivesse matando a pessoa que eu amo. Isso, em hipótese alguma, não é justificável. Guardem o que eu estou falando agora, que isso é muito importante, é o grande segredo. Nunca é justificável uma traição. Mas como começa? Eu vou contar para vocês um caso, que esse não é um caso real, mas eu diria que é um caso bem... não é um caso real que vieram falar comigo, mas é um caso real que existe. Casos assim. A gente pode até associar com o filme que a gente debateu ontem com o Nada Ortodoxo, mas vamos começar com um caso aleatório. Imagina uma pessoa, uma mulher que todo mundo gosta dela, e simpática, e bonitinha, e legal, e todo mundo vê e assiste, e fala como ela é uma mulher boazinha. E o marido, um cara muito mau e malvado, e grita, e trata ela mal, e tipo, tudo de ruim. E ela sai de casa uma vez chorando, e volta para casa, e ele expulsa ela de casa outra vez, e ela sai chorando, e volta para casa. Até que uma vez ela está chorando, desesperada, fora de casa, vem um colega. Uma pessoa que todo mundo vê que é uma pessoa boazinha, com uma boa intenção. E ele conversa com ela, o que aconteceu, e eu vou te ajudar. Conversa com ele, tenta dar bons conselhos. Todo mundo vê o cara como sendo uma boa pessoa. E ela volta para casa e trata mal ela de novo. E ela sai de casa e ela está chorando. E no final ele tenta ajudar ela novamente e tal. Depois de umas 3, 4 vezes, chega um momento que ele dá aquele abraço nela, de carinho, de conforto, da situação que ela está vivendo. E de repente começa a ter um problema. E de repente começa a ter algum sentimento. E de repente aquele abraço começa a despertar alguma coisa a mais. E de repente chegou num beijo, o que todo mundo faz? Bate palma. Por que bate palma? Foi certo o que ela fez? Justifica? Ah, mas ele tratava ela muito mal. Então pode trair? Se não está feliz, separa. Quando a gente entra numa novela e aprende esse valor que eu passei para vocês agora, nas nossas vidas, cada um no seu nível aplica a mesma coisa. Ah, mas a minha esposa me tratou mal. Então ela merece? Então eu posso? Não existe justificativa. Nada ortodoxa. Quer sair de lá? A esse não quer mais estar com o marido, quer fugir, quer começar uma nova vida? Divórcio, por que não? Ele próprio quis dar o divórcio. E se a pessoa não quiser e tal, a gente vai falar no final, quando a gente entrar na parte do divórcio. O que acontece, pessoal? A primeira ideia importante é o seguinte. Nunca no relacionamento. E relacionamento aqui eu vou incluir, sim, namoro. Não precisa chegar no ponto de casamento. Se a gente está num relacionamento verdadeiro, a gente nunca pode dar uma facada, machucar, trair. E num casamento muito pior. E de forma alguma. Mas como a pessoa chega na traição? A resposta é muito simples. O Yetzer Hara, ele pega a gente muito, muito devagar. Ele vai começar atrapalhando a gente em situações que a gente acha que não tem problema. Eu quero novamente dar alguns exemplos para a gente poder entender isso bem. Imagina um cara casado, com a esposa, com os filhos, vive muito bem e está no trabalho. E no trabalho tem uma menina que trabalha lá, que é uma menina extremamente atraente, bonita, simpática. E a ideia que a gente falou também na aula passada
se a pessoa quiser comparar, ela sempre vai encontrar alguém mais simpático, ou mais legal, ou mais bonito. E aí ele olha, mas eu estou casado, é claro que eu não vou fazer nada. Mas vira e mexe, ele olha, olhar não tira um pedaço, não tem problema, e tudo bem. Chega determinado dia no trabalho, aquela mulher chega para ele e fala, olha só, eu sei que essa tua área, eu estou meio enrolada no meu trabalho, que eu preciso entregar e tal, eu preciso da sua ajuda. Você se incomoda de hoje ficar um pouquinho mais comigo para me ajudar nesse trabalho? Todo mundo vai embora? E aí, ajuda um colega de trabalho ou não? E todo mundo pensa, porque não, é só uma ajuda. E nessa ajuda começa a trocar algumas palavras, e começam a conversar um pouco mais, e começa a despertar um pouco mais o sentimento, mas nada, eu sou casado. Passa mais um tempo no dia seguinte, ela já vai, bom dia, muito obrigado que você ajudou, já estão mais próximos, mais íntimos um pouquinho. Chega na hora do almoço, ele vai para um restaurante e, por acaso, tem duas mesas. Uma mesa vazia e a outra mesa que está aquela menina do trabalho, simpática, bonita, legal, sentada sozinha. E aí, o que se faz? Se senta com uma colega do trabalho ou senta numa mesa separada? Será que não pega mal? E a pessoa fala, pô, mas tá na frente de todo mundo, pega mal, colega de trabalho, qual é o problema? Senta lá. Senta lá, já começou uma proximidade maior e na prática, na cabeça dele, não teve problema nenhum. Foi só uma pessoa próxima, você ia sentar em outro lugar. E aí chega no trabalho, já estão bem, quando chega em casa, uma briga com a esposa. E agora entra um problema, poxa, olha como a minha esposa me trata, olha como é que tá as coisas lá em casa, e olha como a outra pode ser muito mais interessante. Começa um problema. Começa uma chuva muito grande no trabalho, e aí? Posso te dar uma carona? Quer uma carona? Por que não? É só uma carona. Assim começa. Se a gente, desde o início, não coloca uma barreira, o sentimento, através de situações inocentes, começam a crescer no nosso coração e na nossa mente. E sem perceber, a gente já está envolvido. Teve um caso fortíssimo. Veio um cara, virou para mim, cara casado, com filhos e tal, e veio me perguntar, Rabino, eu estou com um problema. Estou muito bem com a minha esposa e com meus filhos, mas eu encontrei uma outra pessoa que eu tenho certeza absoluta que é minha alma gêmea. Tipo, como assim? E aí, será que eu tenho que ir atrás da minha alma gêmea? O que esse cara fez? Exatamente o que eu falei. Olhou, conversou, se aproximou, se envolveu, ficou apaixonado. E agora o que eu faço? Como é que eu posso cauterizar esse porco do sentimento interno que tem dentro de mim? Vamos falar para o Rabino que eu encontrei minha alma gêmea. Pessoal, não existe justificativa. E se a gente quiser se cuidar mesmo para ter um relacionamento saudável, a gente precisa sim manter distância de situações que parecem inocentes, mas que podem levar a gente a um sentimento errado. Esse, na verdade, é o grande segredo. A traição não começa do nada. Ela começa com um olhar, com uma conversa, com uma atenção a mais, com uma comparação, com um problema que a pessoa possa ter em casa entre marido e esposa. E assim as coisas começam a se desenvolver numa sociedade onde é triste falar isso. Mas tudo é muito fácil. E se a pessoa quiser fazer besteira, ela faz com muita facilidade. E ela pode destruir a coisa mais importante da vida, que é a família, que é o marido, a esposa, os filhos. Acabar com a vida dela simplesmente por um prazer momentâneo e uma paixão física e material sem valor. É um ponto que vale a pena a gente pensar muito bem. E agora vamos começar. Talvez eu quero
Bom, vamos começar agora com alguns pontos e alguns itens que são muito, muito importantes para o relacionamento. Primeiro ponto, talvez eu vou contar uma pequena história, talvez um pouco louca, que aparece na Torá, para a gente poder começar o assunto e desenvolver bem. Na verdade, tem uma discussão na Torá sobre o que aconteceu na criação do homem e da mulher. Explicação simples, eu vou resumir. Na verdade, a discussão é porque no primeiro capítulo está escrito que Deus criou o homem e a mulher. No segundo capítulo está escrito que Deus criou o homem e ele estava sozinho e criou a mulher a partir da costela de Adão. Então criou os dois juntos ou separado? Primeira explicação fala que, na verdade, ele criou os dois do primeiro capítulo, mas como foi exatamente a criação é o que está explicado no segundo, através da costela. Segunda explicação, que é muito aceita e famosa na Torá, é que não existiu costela. Sela quer dizer lado. O homem de um lado era homem, de outro lado era mulher. Essa foi a criação do primeiro capítulo e depois teve a separação. Terceira explicação, que é bastante interessante. Essa explicação está num livro chamado Ben Sirá. Não é um livro muito confiável, vamos chamar assim. Ele não entrou dentro do Tanakh, mas é o único que conta a história de uma forma bem completa. E por isso eu vou falar para vocês, para a gente poder ver uma mensagem muito forte de casamento e de relacionamento que tem por trás dessa história. Esse livro conta que Deus criou inicialmente da terra o homem e a mulher. E no primeiro dia de criação, os dois brigaram. Qual era a briga dos dois? Por incrível que pareça, na hora da relação, quem estaria por cima e quem estaria por baixo. Essa foi a primeira briga da história da humanidade. E a mulher não gostou dessa discussão e dessa briga, pronunciou um dos nomes de Deus e saiu do Gan Eden, do paraíso. E agora o que fazer? Deus mandou 3 anjos atrás dessa mulher para ela voltar. Mas não obrigar ela a voltar. E ela não quis voltar. E ela falou, eu sei que Deus me criou para matar criancinhas. Meninos até 8 dias de vida, Brit Milá. Meninas até 12 dias de vida. Os anjos tentaram convencê-la de voltar, falando que era besteira, mas ela não se convencia. E os anjos juraram que, fizeram ela jurar que deixariam ela em paz, só deixariam ela em paz se ela jurasse que se um desses anjos estiver presente, ou o nome desses anjos estiver presente, que ela não vai fazer nada e não vai prejudicar ninguém. Essa é a história. Muito doida essa história, mas vamos pegar agora o princípio. O princípio é o seguinte, o maior problema que tem nos relacionamentos. Quem está em cima e quem está embaixo. Orgulho. Quem manda. Quem é melhor. Quem é superior. E a pessoa não consegue pedir desculpas. A pessoa não consegue ter a humildade. A pessoa querendo se sentir sempre por cima. E se o relacionamento é dessa forma, não tem como se manter. Na verdade, a orientação que tem na Torá no relacionamento é você amar a pessoa como a você mesmo. E a Torá fala que o homem tem a obrigação de honrar a esposa mais do que a ele mesmo. O que é honrar? É dar espaço, é escutar, é abrir mão de si por ela. E ela também vai abrir mão de si por ele.
Se tiver um relacionamento de superioridade, quem está acima é a destruição do relacionamento. E isso é feito através de um sentimento do pior inimigo que o ser humano tem, que é o orgulho. Esse é o primeiro problema. Segundo problema, quando teve briga de ego e de orgulho e quem está por cima, teve uma discussão, como resolve a solução? Qual é a solução? A mulher foge. Esse é o erro, também muito grave. Quando tem um problema num relacionamento, a gente ficar engolindo o sapo e fugir do problema em vez de resolver. Teve uma vez, foi até assustador. Estava ajudando um casal também, que estavam brigando muito. Eles vieram na minha casa e a mulher trouxe 4 folhas, frente e verso, escrito todos os problemas que ela engoliu durante anos de casamento e que ela não aguentava mais. Eles estavam pensando e querendo seriamente o divórcio. Eu sentei com eles, falei para ela, tá na hora de você botar para fora. Tentei segurar ele, você não fala, escuta. E ela começa a botar para fora e começa a botar para fora, uma coisa que ela guardou por anos. A gente muitas vezes se engana, pessoal. A gente acha que vai resolver o problema na cama, não vai. Acha que vai resolver porque passou o tempo e agora já dá um abraço e carinho e beijo? Não vai. Aquilo está guardado e quando vier o próximo, acumula. E chega uma hora, vira uma bola de neve. Só foi engraçado, vou contar para vocês. Não é engraçado, né? Mas foi complicado. Esse dia, eu marquei com eles cedo. Eu tinha marcado com o meu rabino que estava vindo de São Paulo. Ele ia dormir na minha casa para chamar. E quando deu 11 da noite, quando ele ia chegar na minha casa, interfona. Só de eu ir atender o interfone, o casal começou a se matar na mesa da minha casa, porque eu saí da mesa. E uma gritaria, não sei o que e tal. E eu falei para o rabino subir. O rabino subiu, eu só vi ele subindo, nem tocou na campainha, desceu. Ele achou que eu estava matando a minha esposa. Eu acho, pelo menos, né? O que ele achou, eu não sei exatamente o que ele achou. Eu sei que eu fui correndo lá, falei, não, pode subir e tal. Levei ele para o quarto, voltei, tentei acalmar a situação. No final, graças a Deus, deu para resolver, eles continuaram juntos e tal. Mas foi uma situação muito difícil. A gente tende a fugir do problema em vez de resolver o problema. E a melhor forma de resolver é na conversa. Mas não uma conversa agressiva. É uma conversa com calma e tranquilidade. É uma conversa onde eu vou tentar mostrar, eu ver os meus erros, pedir desculpa pelo que eu errei. Ao mesmo tempo que eu vou falar também do erro do outro. A gente entra aqui num ponto que eu acho muito importante. Vou tentar resumir um pouquinho, mas um ponto que eu acho muito importante. Quando a gente vai num casamento ou num relacionamento, a gente precisa entender que a gente não está casando com nós mesmos. E eu não posso esperar que o outro seja igual a mim. Se a gente olha uma briga ou uma discussão, você vai conversar com os dois. É impressionante como os dois têm certeza que eles estão certos. E se você começa a conversar com um, você vai ver, cara, o outro é um monstro. E de repente, quando você vai conversar com o outro, você fala, cara, não, nada a ver, por que o outro agiu dessa forma? Na prática, qual é a visão de cada um? A visão de cada um é completamente diferente. Às vezes, se eu vou, por exemplo, soltar uma brincadeira para alguém, e aquela pessoa agiu de uma forma violenta depois que eu fiz a brincadeira, para mim, eu vou falar, o cara é louco. Eu fiz uma brincadeira, eu errei 1%. Como é que esse cara age dessa forma? Ele errou 99%. Mas quando você chegar para o outro, ele vai falar o contrário. Cara, eu fiz pouco. O que o cara me fez não foi uma brincadeira, foi uma humilhação. Ele tem 99% do erro. E o que eu fiz foi nada comparado à vergonha que ele me fez passar. A visão das pessoas é diferente. O que para um a bagunça não quer dizer nada,
Para o outro pode ser que aquilo é muito, é o fim do mundo. O que para um chegar atrasado não tem problema nenhum. Para o outro é o fim do mundo, tem que ter um horário, eu tenho que chegar no horário. E se a gente começar a achar que o outro tem que pensar como eu, a gente nunca vai conseguir chegar a lugar nenhum. A regra é muito simples, pessoal. Mudar os outros é muito difícil. A gente precisa mudar a nós mesmos. E se eu consertar o que eu considero pequeno 1%, aos olhos do outro eu consertei 99%. E quando eu consertar e fizer a minha parte, ela também vai fazer a parte dela. A ideia é o seguinte, a gente começar a olhar para a gente, para os nossos erros. A gente mudar e não ficar tentando mudar os outros. E se eu chegar numa crítica positiva e virar e falar, olha só, eu queria te falar que eu errei, eu queria te pedir desculpas, eu fiz isso e aquilo, me perdoa. Eu já quebrei a barreira do ego. E agora eu poderia chegar e criticar também. Poxa, mas não precisava agir dessa forma. Se eu já quebrei a barreira do ego, reconhecendo o meu erro, é muito mais fácil de conseguir chegar na tranquilidade. Eu quero falar mais um ponto para a gente finalizar essa parte do casamento, que eu acho muito importante, que é a ideia da gente saber abrir mão. Abrir mão pelo próximo. Abrir mão pela nossa esposa. Abrir mão pelo nosso marido. O relacionamento, ele é muito complicado quando cada um quer tudo para si. E a gente já falou que o relacionamento, o amor verdadeiro é quando eu quero dar, abrir mão de mim pelo próximo. Isso é um ponto fundamental no relacionamento. Tiveram 3 casos que eu falei. Tive coragem, não foi uma coisa fácil. Mas tiveram 3 casos que eu virei para os noivos e falei, eu acho que vocês não devem casar. Casamento marcado, salão de festa pago. Falar uma coisa dessas é muito difícil. Mas eu falei. Dos 3, um cancelou o casamento. Os outros 2 ficaram muito chateados comigo, talvez com razão. Acabei fazendo o casamento porque eles estavam chateados, queriam, diziam que estava tudo bem e tal. Os 2 acabaram em divórcio. Um deles, o cara virou para mim e falou, você foi o único que me disse para não casar. E um dos casos foi exatamente esse ponto que eu estou falando para vocês agora. É quando a pessoa tem esse pensamento de tudo para mim. Eu que tenho a razão. A pessoa não saber abrir mão pelo próximo. E se a pessoa não tem esse sentimento, então ele está construindo um amor de uma forma errada. É um amor egoísta, é uma busca de vantagem, de prazer próprio. Egoísta. Travou para todo mundo ou travou só para mim? Não, travou para todo mundo, Rabino. Tá, gente, ele já volta, em um segundo ele volta. Enquanto isso, a gente vai deixando claro aqui que nenhum dos casos que o Rabino está falando, nem sou eu, nem é o André, tá, gente? Aqui em casa, Baruch Hashem, tá tudo certo, tá bom? Eu tô morando sozinho porque eu quero, tá, gente? Eu moro sozinho agora porque eu quero. Tá? Tipo, eu aqui em casa tá tudo direitinho, eu apanho, escalado, tá tudo certo, não tem problema nenhum, tá? Rabino, volta logo, senão a gente vai acabar atrapalhando, destruindo a tua aula. Tá? Gente, eu vou falar outra coisa, vou acrescentar, esse Rabino é muito romântico, pelo amor de Deus. Ô, André, eu não sabia casar assim, não. Se eu soubesse, caramba, rapaz. Vem cá, a Vanessa tá ouvindo essas coisas? Caramba, o quê? A Vanessa tá ouvindo essas coisas, hein? Deixa ela de castigo, tá com as crianças. A Stephanie tá ouvindo aqui, eu tô ferrado, cara. Tô ouvindo tudo, tô sentada aqui escutando. Aí, deu ruim. Cadê o Rabino? Rabino, vem consertar aqui, Rabino. Galera, vou contar aqui pra vocês a verdade. A verdade é que a esposa do Rabino escutou tudo que ele tava falando, deu um tapa nele, caiu o fone, caiu o Fala mentira. Já tá voltando.
tá? Tudo mentira. Pessoal, muito bom que vocês estão aqui. Temos aqui mais de 66 pessoas. Já entraram mais de 70, mais de 20 lá no Facebook também assistindo ao vivo a aula do Rabino, que está maravilhosa. A gente está dando aqui quase 1 hora já de palestra do Rav. Eu vou ser obrigado a interromper ele assim que ele voltar. Vamos abrir as Gente, perguntas. Rabino voltou. Rabino, olha só, eu te defendi, tá? A galera estava dizendo aí que aconteceu isso e aquilo. Eu falei, nada disso. Pode continuar, por favor, Rabino. Vamos. Hã? Bom, pessoal, desculpa, acho que a internet aqui caiu. Mas vamos voltar. A base que a gente estava falando do relacionamento é a pessoa saber abrir mão. Abrir mão por um valor muito maior. Abrir mão pelo amor, pela família, pela esposa. Isso é a base de tudo. Só que, infelizmente, acaba muitas vezes a pessoa não conseguindo. Eu vou falar para vocês mais uma última história para a gente finalizar. Foi um caso também muito forte que veio o casal falar comigo que eles estavam brigando. Por quê? Porque o marido combinou com a esposa, por vontade da esposa, que a casa deles seria kasher. Ele não comia kasher, mas ela comia. Em casa vai ser kasher. E aí, deu certo? Não. Ele veio me procurar que estão brigando o tempo todo e tal. Por quê? Porque ele não suporta comer a carne kasher. E está discutindo de uma forma muito séria, onde estavam até cogitando a possibilidade até de separação. Eu virei para ele e falei que o boi é igual e que se eles estão com problema com isso, talvez é outra parte da carne que eles têm que comprar. No final acertaram a carne, deu tudo igual e não teve problema nenhum com a carne. Ele percebeu que o boi kasher e o boi não kasher é o mesmo boi e que o gosto não muda em nada. O único ponto que mudou foi que eu virei para ele e falei, pessoal, é isso que vocês estão brigando? Por comida. É isso. É não saber abrir mão de comida por um bem maior, pelo relacionamento, pelo casamento. E, infelizmente, tem muitos relacionamentos que brigam por comida ou por besteira. E aqui eu quero voltar para o que eu falei no início. Quando o relacionamento está bem, está com intensidade, está com amor, está indo, fluindo de uma forma muito boa e com intensidade, eles não vão brigar por besteira. Não vai acontecer de ficar discutindo por causa disso, de comida, ou ficar pensando cada um em si, e ficar buscando gente fora, ou situações fora do relacionamento. O problema é que quando começa a virar rotina e tudo igual, e sempre a mesma coisa, de repente, quando cai na rotina, começa a esfriar, e quando começa a esfriar, começam a brigar por besteira. Pessoal, é simples. Normalmente, quando começa a ter um relacionamento, começa a estar desgastado, começa a ter muita briga, muita discussão, falta de sexo, inclusive, é muito claro o que está acontecendo. É simplesmente porque não estão seguindo as instruções que tem na Torá. Se tiver o mikveh, a renovação do relacionamento a cada mês, a intensidade, a saudade, todos os outros problemas. É claro que tem muita coisa também de caráter, muita coisa de personalidade, de orgulho, tudo que tem que ser trabalhado. Mas a ideia de ter um relacionamento com intensidade e sem cair na rotina, isso resolve e muito os problemas. Pessoal, eu acho que a gente falou aqui muitas e muitas ideias que são importantes. Infelizmente, eu não consegui falar tudo o que eu gostaria de falar. Ainda tem muitas outras coisas que daria para entrar nesse assunto. Na verdade, eu sempre falo que para o casamento não é simplesmente eu casei e vamos lá. A gente tem que ter um preparo, sim, para o casamento. Aulas, saber como lidar com pessoas diferentes, como viver no mesmo teto com uma pessoa que tem personalidades, valores muitas vezes diferentes. E tem muita coisa que tem que ter um preparo anterior ao casamento. Né? E a gente precisa de se esforçar para, durante o casamento, trabalhar para construir cada vez mais o amor. O amor não para no casamento.
o casal tem que tomar muito cuidado. Eles não podem virar administradores do lar e também não podem virar pais dos filhos. Eles têm que sempre focar na construção mais forte do amor a cada vez que passa. Ao ponto que eles têm que ver que cada ano parece que o amor cresceu e não que diminuiu. Isso é um trabalho constante que a gente precisa sempre fazer. Bom, pessoal, eu acho melhor a gente parar por aqui por causa do nosso horário. Vou abrir talvez se tiver algumas perguntas e talvez na próxima a gente entra a finalizar mais alguns detalhes, entrar também na parte do divórcio, filhos, a gente vai ver exatamente o que falar na próxima, mas por enquanto vamos abrir para perguntas. Muito obrigado pela atenção de todos. Rabino, parabéns, como sempre, arrasando, brilhando. O pessoal que está querendo me bater está com raiva, que eu travei o chat de todo mundo, eu travei o áudio de todo mundo. Já recebi várias reclamações aqui, mas eu aguento firme e forte. Vou começar aqui com algumas perguntas. Eu sei que você, no decorrer da aula, muitas delas até foram esclarecidas, mas mesmo assim eu vou fazer. E tem uns pontos, às vezes, são um pouco diferentes. Também você pode, de novo, reforçar para o pessoal o que eles estão com dúvida. Tá bom, Rav? Galera, só acrescentando aqui as perguntas todas só por escrito, por favor. Nada de liberar fone, né, André? Não peçam, tem gente pedindo para liberar. Por que não? Porque tem gente que faz perguntas aqui que podem constranger o André e isso não é legal. Não, tá? por favor, gente. Minha esposa está aqui ouvindo já. Vou dormir no sofá, tá bom? Então, Rabino. Esse cara que está atrás de você é você mesmo? Rabino. Rabino, olha a minha cara de desespero e de alegria dela. Olha lá, olha só. Foca. Vou mostrar para a Vanessa. Vamos lá, Rabino. Primeira pergunta aqui. Em relação às aulas de casamento, como é que elas são divididas para os homens e para as mulheres? Qual rabino ou rabanito que devem escolher? Como é que funciona essa escolha do casal pelo rabino? Normalmente, eu acho importante o casal ver um rabino uma rabanito que eles se identificam para fazer o casamento. E as aulas elas vão incluir muitas das coisas que a gente comentou aqui, só que de uma forma bem mais completa. As aulas do casamento têm aulas inicialmente separadas, o noivo com o rabino, a noiva com a esposa do rabino. E, eventualmente, tem alguns encontros, sim, em conjunto, principalmente quando tem pontos que tem que acertar, relacionado com relacionamento, relacionado também com o próprio casamento e cerimônia e etc. As aulas se dividem em algumas partes. Tem a parte da cerimônia em si, tem a parte do convívio do casal, da tranquilidade, do amor e muitos valores que são importantíssimos para construir um casamento saudável e não como a gente tem aí fora, infelizmente, com a quantidade de traições e divórcios e etc. Tem a aula relacionada também com a Ketubá, o documento, o que é exatamente o documento. Tem aulas também ligadas com a vida íntima do casal, que tem muitas coisas também que são importantes frisar para não acontecer nada similar ao que apareceu no filme Nada Ortodoxo, por exemplo. E são aulas que são bastante importantes para a vida do casal, né? Isso seria basicamente resumindo os assuntos. Cada assunto, é claro, que se ramifica em muitos aspectos e muitas coisas importantes. Normalmente a gente aconselha alguns livros de leitura também para o casal. E como eu falei, eu não costumo cobrar o casamento, eu costumo cobrar sim que eles estudem para o casamento, que eu acho isso fundamental para a pessoa poder ter uma vida com valores, com amor verdadeiro e com uma tranquilidade no lar. E também é claro, não toquei, mas também é claro que também tem a parte de toda a pureza familiar e do que seria o mikve e como isso é importante para a renovação da identidade do relacionamento e etc, que também é um ponto que a gente toca bastante também nas aulas. Muito bom. Tem uma pergunta aqui de uma pessoa que ela falou que ela ouviu dizer que se um homem trai a esposa, a culpa é dele, mas se ela trai ele, a culpa é dos dois. Isso procede? É verdade? Está em algum lugar? Isso é mentira? Não. Como é que funciona isso? Mentira. Os dois são culpados de forma igual, né? E como eu falei, é uma coisa bastante grave, bastante séria, considerado como assassinato. Você está machucando, ferindo, dando uma facada na pessoa que você ama. Não, os dois são culpados. A pergunta da pessoa é se a mulher traiu o homem, a culpa é dela e do marido que foi traído também, ou não, a culpa é só dela que traiu?
Calma, não entendi. Você está falando se... Então, olha só, a pergunta é o seguinte: se o homem trai a esposa, ele é culpado. E se a mulher trai a esposa, desculpa, se a mulher trai o marido, a culpa é dele e dela, ou a culpa é só dela? Por que dele? Não sei, então falaram aqui, eu só estou repassando. Não. A culpa, na verdade, a gente poderia dizer que dos dois casos a culpa é dos dois. Tem gente que vai falar assim: eu traí a minha esposa porque ela fez isso, isso e aquilo. E o outro vai falar: eu traí meu marido porque ele fez isso e aquilo. Na verdade, é o que a gente falou, não tem justificativo. A gente não pode justificar um erro com um erro muito maior. Se a gente não quer, é divórcio. Não existe justificativo e a culpa é total da pessoa que está traindo. Entendi. Então, essa pergunta você respondeu durante a aula, mas não completa, aqui, de acordo com o que a pessoa está perguntando. Se o amor acabar no casamento, o ideal é divorciar, sim, você falou que era. Ou será que é possível seguir o casamento sem amar? Né? O ideal é seguir o casamento, né? De repente estar com filhos e tudo mais, segurar a família, mesmo que o casal não está se amando, ou o ideal realmente é separar e vamos dizer assim, dar um fim momentâneo na família? O certo é nunca deixar chegar nesse ponto. O certo do casamento, isso a gente fala bastante também nas aulas de casamento, se está percebendo que alguma coisa não está legal, tem que mudar. Não é ir levando com a barriga até o ponto que não tem mais sentimento, virou administradores do lar, ou virou simplesmente pais dos filhos. Não, não. O relacionamento é uma coisa muito importante e a gente nunca pode deixar isso esfriar e virar amigos. Tem que ser uma coisa muito mais do que uma amizade. E tem como reforçar e como consertar? Tem. O problema é que se a pessoa já chegou num ponto, isso talvez é a maior crítica que eu vou fazer aqui para vocês, que eu acho muito importante. Tiveram muitos casos que eu entrei e consegui ajudar o casal, ou outros rabinos conseguem ajudar os casais a voltarem a estar bem, voltar a estar com intensidade, etc. E tal. Às vezes que a gente não consegue ajudar normalmente é quando a pessoa ela vai levando com a barriga, chegou num ponto que já não dá mais, já não tem sentimento, tem repulsa, já está muito distante, já passou muito tempo da hora que tinha que tentar buscar uma ajuda para tentar voltar a construir o relacionamento da forma verdadeira. Então a ideia é nunca deixar chegar numa situação dessas. É quando percebeu que tem alguma coisa errada, vamos conversar. Viu que a conversa não está funcionando? Vamos conversar com algum rabino, vamos buscar alguma ajuda para tentar pegar o problema no início e mudar completamente. E tem coisas muito fortes que dá para fazer, né? Muitas vezes as pessoas são cegas, como eu falei. Quando eu estou errado, eu não consigo enxergar o meu erro. Eu olho só o erro dela. E quando ela está errada, ela muitas vezes não vê o erro dela, ela só vê o meu erro. Então, quando vem alguém fora e bota as pessoas no devido lugar e muda o comportamento, às vezes eu falo até para os noivos, quando chega a situações assim, eu falo, agora que você mudou, agora você vai ter que reconquistar a sua esposa. Eu diria essa realmente é a forma de... a frase exata, porque ele vai agora voltar a trabalhar para reconstruir um amor que, de certa forma, esfriou. Então, a ideia é nunca deixar passar muito tempo. No início, quando percebe que tem algum problema, lutar para consertar e reverter o problema. Entendi. Eu acho que a maioria das pessoas que tem esse problema é que elas têm um certo preconceito em procurar uma ajuda, um terceiro, entendeu? É verdade. Eles querem, não, vamos melhorar. Amanhã a gente vai sair para jantar e tá tudo certo. Aí realmente sai para jantar e quando está com fome tá tudo bem. Depois matou a fome, quem paga a conta já voltava para tudo que é lado. Então o maior problema acho que está nisso. Como você falou, cada um quer olhar o seu, né? Se o cara consegue olhar o lado dela e ela consegue olhar o lado dele, isso é fácil. Quando os dois não estão olhando cada um o outro lado, precisa de um olhar terceiro, que é alguém de fora, que é para isso que entra algum especialista, que pode ser um rabino também. Eu acho importantíssimo. Se a pessoa precisa saber o que até onde ele consegue e até onde está na hora de buscar uma ajuda. E eu acho, na minha experiência, é muito forte. Quando a gente chega às vezes para o marido e fala para ele os erros dele, fala os problemas dele, mostra para ele olhar o problema dele, para ele mudar. Muitas vezes a gente consegue fazer a pessoa sem mudar. Agora, se a gente não fala nada, a pessoa acha muitas vezes que ela está certa.
né? Eu, normalmente, quando tem problemas de casal, eu tento trabalhar com cada um separado, para cada um olhar os seus erros, né? E não ficar olhando e focando no erro do outro, né? E dessa forma, depois a gente começa a juntar os dois e começa a fazer um trabalho para que eles possam voltar a estar bem. Tá, bem explicado. Vamos dizer que você é vista, não você, Rabino, né? Você como pessoa aí amigo da comunidade, não importa. Você vê um homem ou uma mulher que eles são casados e você vê um dos dois, um dos cônjuges, ele está traindo, né, a esposa ou o marido, está com outra pessoa. Você vê que está traindo, tá se beijando e tudo mais. Você não está com suspeita, você vê que ele está traindo ela ou ela está traindo ele. Como é que você deve proceder? Você deve falar para ele, você fala para o parceiro, você procura o rabino? O que a Torá fala? Para quem que a gente vai dar o primeiro tiro? Como é que a gente procede numa situação dessa? Olha, tem muitos casos que sim, teria que falar. Essa hora não é a hora da gente ficar com pena. Eu não vou falar que é para falar, tá, pessoal? Cada caso vai ser um caso. Eu acho que vale a pena se aconselhar sempre antes de tomar uma posição dessas. Mas eu quero só mostrar para vocês de que lado a gente vai estar, né? Tem muitas vezes que a pessoa chega lá, o cara que está traindo, faz aquele silêncio, não conta para ninguém. A gente está do lado de quem? Do lado da pessoa que está fazendo besteira e traindo? Ou do lado da pessoa que vai sofrer a consequência de uma traição, um sofrimento e uma facada absurda para a vida? O primeiro ponto é de que lado a gente está. Esse tem que ser o pensamento principal. E a gente não pode estar do lado da pessoa que está traindo e fazendo besteira e cometendo adultério, dizendo como, não, meu amiguinho, eu vou ficar em silêncio. A gente precisa trabalhar para que tenha, sim, uma coisa justa e correta dentro do relacionamento. Tem que contar ou não tem que contar? Eu diria que, nesse caso, é importante a gente primeiro entender de estar do lado certo. Segundo, cada caso, a gente se aconselhar, conversar, às vezes, com algum rabino. Às vezes, não é a gente que tem que contar. Às vezes, é outra pessoa. Nessa pergunta, eu diria que cada caso é um caso. É claro que a gente não vai deixar, fica em silêncio, deixa ficar traindo. Que tem que acabar com essa história, com certeza tem. A pergunta é como, e nisso eu diria para fazer uma pergunta pessoal, num caso desses, para saber como agir. Tá, lá, enquanto você estava explicando, né, em relação à criação do homem, de Adam Arishon e tudo mais, a primeira esposa que ele teve, tem uma pessoa aqui que surgiu uma dúvida, né? Como é que Deus criou ela para matar a criancinha? Ela não entendeu essa parte, se você pode, né, dar uma explicadinha direito. Ótimo. Primeira coisa que eu falei importante é que essa história não é uma história tão confiável, tá bom? Mas já que é o único lugar que conta bem essa história, então eu quis contar porque a mensagem é muito bonita. Eu foquei nos dois primeiros erros, né? O erro número 1, primeiro erro é o erro de quem está por cima, quem manda. Segundo erro, fugir do problema. Só que a gente tem erro. O terceiro erro, quando a gente foge do problema, é a gente botar a nossa cabeça dura e não querer aceitar que alguém venha conversar ou tentar mostrar para a gente a verdade. É aquela famosa ideia, eu estou certo e não quero saber de ninguém. Essa é mais ou menos a ideia. É claro que Deus não criou ela para matar criancinhas. Ela botou aquela ideia na cabeça dela. Vai tirar, vamos tentar tirar. Ela não consegue entender que ela está errada. Ela bota, a minha cabeça é essa, esse que é o correto, não vem falar que não tem porque é você que está errado. E aí vem mesmo os anjos tentando convencer, não, é assim e ponto final. Isso é uma coisa muito comum que acontece também com a gente, da gente ser cabeça dura e a gente pensar muitas vezes que é do nosso jeito e não estou errado e não vou pedir desculpas e é como eu estou pensando e eu que estou por cima, né? E é muito necessário no relacionamento que a gente tenha a humildade de reconhecer os nossos erros e entender que talvez os nossos pensamentos estão um pouco tortos e que talvez não é para matar criancinhas. E é óbvio que não é isso que Deus quer da gente. Mas a gente bota ideias loucas na cabeça e dificilmente a gente consegue tirar. Entendi. Eu tenho aqui agora duas perguntas que eu vou até fazer juntas para você, porque são assuntos muito parecidos e realmente muito cruciais nesse momento. A gente sabe que, né, dentro do relacionamento, como você falou, alguns pontos realmente são pontos muito delicados de se tratar até mesmo entre o casal. E as duas pessoas estão perguntando aqui em relação à questão financeira, né? Como é que um casal é um ponto crucial para um casal poder casar nessa
questão financeira, ter dinheiro, não ter dinheiro, é isso que vai fazer eles casarem logo ou esperar um pouco? Essa é uma pergunta. E outra pergunta é depois do casamento, né? E quando a discórdia, o problema do casamento vem pela falta do dinheiro, não a falta do dinheiro que veio de antes, mas de repente os dois tinham um emprego, aí um perdeu o emprego, tinha um negócio e faliu, né? Como é que ficam essas duas situações? Casar sem ter e manter sem ter. É o que a gente fala, né? Que o dinheiro não traz a felicidade, mas ele ajuda, né? Depende muito do quão importante é a vida material para o casal. Isso é um ponto, já vou desenvolver, né? Mas é um ponto bastante importante. E o segundo ponto é como eles veem o dinheiro. Se um bota a culpa no outro, ou eles entendem que isso é um problema do casal como um todo. Isso é um ponto muito importante, né? Por isso que a ideia que eu falei de ser uma conta conjunta, de os dois estarem juntos no mesmo barco, os dois entenderem como é que funciona, isso faz com que os dois juntos se programem. E não uma coisa que eu estou privando a minha esposa de alguma coisa porque eu que tenho dinheiro, ela nem sabe quanto dinheiro eu tenho. Não, é um problema que está aberto e que a gente está juntos no mesmo barco. A união. Juntos no mesmo barco com um problema financeiro, a gente entra num problema. Qual que é o problema? O quanto a pessoa valoriza e é importante, é essencial para ela o dinheiro. Se a pessoa tem um amor muito verdadeiro pela pessoa, e ela sabe abrir mão de muitas coisas pela pessoa que ela ama, e pela família, e pelo relacionamento, então realmente o dinheiro vai atrapalhar e muito, mas eles vão saber como superar isso, entendendo que eles têm o principal, que é a família, que é a esposa, que é os filhos. E talvez vão ter uma vida mais simples, numa casa menor, num lugar mais distante, mas eles vão ser felizes. Agora, é claro que isso é um teste. Nem todo mundo está pronto para isso. E se a gente chegar para uma pessoa, um casal maravilhoso e tal, e falar, não, vamos casar, mas vamos viver num lugar distante, num quarto de sala, num lugar pequeno, não sei o que e tal, tem gente que não está disposto. Mas tem gente que fala assim, eu amo tanto essa pessoa, que eu estou disposta a começar pequeno a vida. E aos poucos, se Deus quiser, a gente vai crescer. A gente vai estar pequeno, mas a gente vai estar feliz. Infelizmente, a sociedade é muito materialista. E às vezes as pessoas necessitam de um bem material muito grande. E às vezes o financeiro e o dinheiro é até mais importante do que o amor. É triste falar isso. Teve até aquele filme do Cinebite que a gente viu, como é que era o nome? Da Casa. Acho que é A Casa. Mostrando exatamente essa ideia. E começar o relacionamento, eu diria também a mesma coisa. A gente precisa entender que a gente não precisa começar o relacionamento numa 3, 4 quartos na Zona Sul, num lugar maravilhoso, ganhando muito dinheiro, A gente pode começar mais simples. O principal é o amor, o principal é estarem juntos. É um valor que é muito ao contrário do que a sociedade impõe pra gente. Não tem problema se os pais quiserem, puderem e quiserem ajudar os filhos no início da vida, por que não? Mas a sociedade fala pra gente que não. Eu tenho que me sustentar sozinho, eu tenho que ter muito dinheiro, eu tenho que ter um apartamento de 3, 4 quartos na Zona Sul e começa um monte de exigências que para a pessoa muitas vezes chegar a atingir esse nível na situação atual que a gente está vivendo aqui no Brasil, isso pode acabar tendo um problema muito sério de um casamento que não chega e a gente não sabe nem quando vai chegar, e às vezes não tem previsão de chegar, e às vezes uma frustração, e às vezes a idade chegando. E casais que eu conheço também, que agora estão buscando tratamento de fertilidade, porque em função desse tipo de problema foram adiando, e agora para ter filhos. Então é uma situação que a gente tem que entender o que é o principal. E o principal, pessoal, não é o dinheiro. A gente pode estar muito feliz tendo uma vida mais simples com a pessoa que a gente ama, com a nossa família e com nossos filhos, e aos poucos, com a ajuda de Deus, ir crescendo financeiramente. Maravilhoso. Eu vou fazer então aqui a última pergunta, que é até bom que ela encaixa exatamente agora no que você explicou, Rav. Me perguntaram se duas pessoas que elas são extrovertidas, gostam de dançar, gostam de sair para beber, né, não faz questão de comer cachê, tem uma vida, vamos dizer assim, normal,
não que a vida religiosa não seja normal, mas tem a vida laica, né, vamos dizer assim. Ambos os casais, né, ambos o homem e a mulher, e é possível, eles têm chance de dar certo no casamento de acordo com os preceitos judaicos, né, como você falou, será que só o amor vai segurar eles ou essa vida que eles têm, já que eles têm tanto em comum, mesmo sendo longe da religião, vai fazer dar certo eles juntos? Se eu entendi bem a pergunta, essa pessoa pode estar bem, tendo uma vida normal, vamos chamar assim, entre aspas, sem os valores que tem da Torá e pureza familiar, mikve, etc., se pode dar tudo certo. Eu diria de uma forma muito clara. A gente entra aqui, a gente não precisa responder, eu diria que as estatísticas respondem. Né? Casamento normal que tem no Brasil é um casamento que as pessoas se amam, quando elas casam elas têm certeza de que vão ser felizes para sempre e estão indo lá e casando com amor e tal para dar tudo certo, só que infelizmente se a gente pegar as estatísticas a gente acaba vendo que muitas vezes não dá certo e muitas vezes acabam quebrando a cara daqui para frente. Isso quer dizer que não vai dar certo? De jeito nenhum. Pode dar certo sim e podem ser muito felizes pela vida inteira, mas a gente tem estatísticas muito pesadas contra. Se a gente quiser sair das estatísticas, a gente precisa mudar o nosso estilo. A ideia dos valores que a Torá quer mostrar para a gente é mudar o estilo. Coisas que talvez a sociedade vai achar que é loucura. Qual o problema? Eu não posso olhar para uma mulher que está mal vestida, eu não posso ter o contato físico. Qual o problema de eu sentar na mesa com uma colega de trabalho? Qual o problema de eu ficar até tarde para ajudar uma colega que está precisando de alguma ajuda? Tem algum problema eu chegar e dar uma carona? Se a gente começar a entrar no que a sociedade vê como normal, a gente pode acabar entrando dentro das estatísticas. Agora, se a gente começar a entrar dentro de valores diferentes e uma coisa fora da sociedade, que são os valores da Torá, a gente pode acabar fugindo da estatística e acabar tendo uma vida bem diferenciada com muitos valores. Então, eu não vou falar para vocês que todo casamento religioso é maravilhoso e dá certo e tal. Também tem problemas. Mas se a gente for olhar em relação à estatística e probabilidade, a probabilidade é muito menor. Essa renovação do casamento, essa ideia da fidelidade, a ideia de não olhar e nem ter um contato físico, são coisas muito bonitas. Né? Quando a gente fala para alguém, por exemplo, que eu não encosto, só encosto na minha esposa. É muito bonito quando uma mulher escuta isso. Né? E são valores muito fortes. Eu não vou olhar para o que não deve, porque meus olhos são somente para minha esposa. E assim também para o lado da mulher. A gente acaba saindo da estatística e tendo uma vida diferenciada, onde a probabilidade de ter uma felicidade maior, de dar certo, ter um casamento duradouro, acaba sendo muito maior. Muito bom, Rabino. Como sempre, coloca a voz, perfeito, maravilhoso. Ó, tá de parabéns. A minha esposa aqui acabou de me pedir desculpa por tudo que ela já fez de errado para mim, tá bom? E ela falou que ela vai conversar com você, com a Bibi, que ela tem muito para se desculpar. Tá bom. A minha tá fazendo sushi para mim. Pessoal, já liberei o áudio de vocês, liberei o chat para vocês. Todo mundo aqui agradecendo o Rabino Benjamin pelo tempo dele, dedicação maravilhosa. Maior live nacional, Brasil inteiro aqui te assistindo, Rav. E agora vocês estão abertos para bater papo. Obrigado a todos, pessoal. Obrigado pela presença. Antes de todo mundo sair falando, antes